Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço terapêutico da mesa quântica coletiva, esse espaço de consciência, harmonização e curas muito profundas. Estamos hoje abrindo os trabalhos quânticos aí do mês de maio. Um mês muito energético, muito auspicioso, muito bonito, porque é um mês que está envolvido, cercado pela força da lua cheia. E isso é raro, é um mês raro, um mês onde nós temos duas luas cheias. Nós iniciamos o mês com uma lua cheia e vamos finalizar o mês com uma segunda lua cheia. E quando isso ocorre, de termos duas luas cheias nesse período, né, de 28 dias, 30 dias mais ou menos, nós chamamos essa segunda lua de lua azul. É uma lua de muita potência. Então vocês aguardem muita energia para o nosso trabalho de campo energético aqui, campo informacional, porque vão vir coisas muito lindas para serem ativadas no nosso campo, nesse mês raríssimo. Escolhi então essa data para a gente iniciar os nossos trabalhos, porque é um portal, né? 5/5, portal numerológico. O que vocês acham que é ativado no portal 5/5? Estou ativando meu cardíaco aqui com um cacau para esse trabalho. Realmente ser lindo, né, gente? Porque vocês sabem que esse espaço aqui, que acontece uma vez por semana de ativação, é muito trabalhado energeticamente, né? Eu faço todo um preparo do campo, limpo, defumo, tomo banho de erva para poder deixar o meu canal limpo, faço jejum, faço todos os ancoramentos antes da gente iniciar, então ancoramento energético de toda a equipe, de toda a segurança que se requer para que as nossas equipes estejam alinhadas, né? Que são essas equipes, a egrégora espiritual, aquilo que te guia, que te guarda, que te ilumina, que possa estar presente em harmonia com toda essa informação da mesa, para direcionar isso para o seu espírito, para o seu ser, para quem você é, né? Para a sua presença cósmica que está aqui na Terra. Mas, voltando para o nosso portal 5/5. Ai, cacauzinho delicioso, gratidão. 5/5, gente. O portal da numerologia 5, ele é um número de movimento, de fluxo, de turbilhão, de fazer a energia se mover, se movimentar, de criar movimento energético para as coisas fluírem. E olha como a construção dos movimentos energéticos ocorrem de uma forma muito coordenada. Nós vivemos esse início de ano aí até o mês 5, passando por transição, né, de um ano para o outro, fazendo encerramentos de ciclo, para a gente chegar agora, no mês passado, no ano novo astrológico, que é o start desse ano de 2026, de um ano numerológico 1. Então a gente fez todo o nosso trabalho de desapego, de limpeza, de movimentos de soltar e transmutar energia para a gente chegar hoje aqui e tá com um campo limpo e aberto para um fluxo de energia do ano 1, que se apresenta agora nesse mês de maio, por ser o mês 5. Então a gente realmente agora estamos com movimento em tudo que a gente está criando para este ano 1. E eu tenho certeza que todos vocês que estão ativos aqui, que vêm se ativando, né, que vêm participando disso, estão fazendo esse dever de casa energético. A vida está entrando neste fluxo constante por conta dessas ativações semanais. E vocês têm, sim, mudanças ocorrendo aí, novidades, novos projetos, novas pessoas, novos pontos de vista,
novos posicionamentos diante da vida. Vocês estão se desconstruindo e se reconstruindo, né? Soltando partes que não são coerentes com a sua verdade, com quem você é. E esse é um movimento do despertar espiritual. Porque o nosso objetivo em terra aqui não é comer, dormir, trabalhar, pagar conta. Nosso objetivo espiritual é lapidar o nosso ser, essência, nosso caráter, a nossa consciência, a nossa moral, nossa visão de mundo. E as experiências que a gente vive ao longo da vida, elas contribuem para essa lapidação. Então, nós estamos, sim, fazendo o nosso dever de casa espiritual aqui. Nós estamos nos desenvolvendo e expandindo níveis de consciência e crescendo emocionalmente e individualmente, mas também espiritualmente, percebe? Como que é uma coisa completa, não é nada separado, né? Então, quando a gente vai se lapidando, a gente está lapidando todas as camadas do nosso ego, do nosso eu. E por falar do nosso ego, do nosso eu, vamos falar do nosso sol do mês de maio, que está no signo de Touro, o nosso sol em Touro, que vai iluminar essa trajetória aqui ao longo dessas próximas semanas, né? E essa constelação de Touro, ela traz uma energia pra gente de muito acolhimento, de muito autopreservação, de consciência sobre o que a gente gosta, qual que é o nosso limite, onde nós estamos confortáveis. O touro taurino, ele é o bon vivant da astrologia, tá? Assim, no melhor sentido possível da palavra, sabe? O taurino, ele gosta de coisas boas, de roupa confortável, de tecido de qualidade, de comida gostosa, de viver as experiências sensoriais de forma agradável para ele. Então, a iluminação da casa do taurino é uma iluminação mais amarela, mais, sabe, aquela iluminação que não dói o olho. A roupa dele vai ser aquela roupa confortável, as músicas, as experiências, as pessoas. O taurino, em equilíbrio, claro, né? Ele tá sempre buscando o prazer com as experiências da vida. E claro que tudo é dual, né? Tem a dualidade ali da sombra. E a sombra do taurino ali é a teimosia, é o tem que ser assim. Se eu não estiver confortável, não tá bom, não tá certo. E teima que as coisas têm que ser do jeito dele, na hora dele, não sei o quê. Mas isso é um problema do taurino, porque faz parte da lapidação individual dos taurinos, né? Para nós, aqui na mesa, nós vamos utilizar da energia arquétipica de touro pelo sol que está em touro. Então, o sol, ele traz a luz, a iluminação do ego, da mente, da psique, assim, de quem nós somos. E ele vai trazer para todas as pessoas, sendo taurino ou não, essa força de onde que eu estou me sentindo confortável, essa visão clara dos meus prazeres com a vida, sabe? E não é sobre zona de conforto, é sobre a autopreservação, é sobre os limites, sobre ter noção e saber dos seus limites bem claros. Para que você consiga pontuar isso nas suas relações e que não tenha daí abusos e dinâmicas onde você se diminui para caber nos lugares, nos espaços, nas relações, onde você aceita a manipulação, a questão de desconforto, sabe? O desconforto, onde você aceita o desconforto para ser aceita, para caber no espaço, para ficar tudo bem. Onde você é sempre a parte das relações que diz sim, deixa para lá, concorda,
não discute, coloca panos quentes nas coisas, passa por cima dos seus pontos de vista, das suas emoções, se cala para manter as coisas bem. Bem para quem, né? Bem para os outros, para evitar o conflito. E o touro não é assim. O taurino, ele é teimoso, né? É o teimoso que teima pela sua autopreservação, porque ele não vai aceitar se diminuir e ser injustiçado e passar por cima dele para manter os outros bem. Ele quer estar bem. Ele quer estar confortável e sentindo prazer com a vida. Então, tu não vai manipular um taurino para ele se humilhar, para ele se ficar para baixo. Mas não é sobre os taurinos, percebe? É sobre essa energia, esse arquétipo do sol em touro, que vai trazer para todos nós essa noção clara dos nossos limites e do nosso prazer, para que a gente aproveite esse fluxo de movimento do portal 55, do mês 5, que cria essa vai para frente, para a gente ir dirigindo os nossos planos, os nossos projetos, as nossas novidades desse ano 1, dentro dos nossos limites, respeitando os nossos limites, para que a gente vivencie tudo isso com prazer, com segurança, com leveza também. Não precisa ser brigando e agressivo o processo para você bater o pé na teimosia e falar, vai ser do meu jeito e pronto, porque é assim que eu vou sentir prazer. Não, não vai ser por aí, vai ser na leveza, pra gente viver as nossas experiências pra gente se reconhecer e conhecer os nossos limites, tá? E aí, pessoal, pra gente iniciar então isso, né, eu tenho algumas coisas para pontuar com vocês sobre o céu, sobre a astrologia, né? O que nós temos aí no céu da semana? Deixa eu ver aqui. Então, gente, nós temos hoje no céu uma lua cheia que está transitando de Sagitário para Capricórnio. Isso, emocionalmente, representa um amadurecimento. É o signo da criança, da infância, o Sagitário, que é brincalhão, que faz piada com tudo, transitando para Capricórnio, signo fixo, sério e maduro. E emocionalmente, para hoje, né, para a gente abrir essa mesa, a gente vai trazer esse olhar para o amadurecimento da criança, da nossa criança interior, que é o que se requer energeticamente para abrir a mesa hoje, né? E isso vem de acordo com o movimento astrológico que vai iniciar amanhã e que vai ser assim um grande marco para este ano de 2026, que é Plutão retrógrado. Todos os planetas, eles fazem esse movimento retrógrado em algum momento do ano. Planetas que dão a volta no Sol mais rápido, tipo Mercúrio, eles entram nessa retrogradação mais de uma vez ao ano, né? E Plutão, que é um planetão que demora muito tempo para dar a volta completa no Sol, ele leva 250 anos para fazer isso, ele tem a sua retrogradação muito marcada, é muito expressivo isso, tá? E o que é a retrogradação? É um momento onde o planeta está mais lento, o movimento dele está mais lento. E do nosso ponto de vista aqui da Terra, a gente tem uma ideia, uma impressão de que ele andou para trás em vez de andar para frente. E esse marco visual, né, esse simbolismo de que o planeta andou para trás, ele traz para a gente um movimento inconsciente, um movimento no inconsciente coletivo de olhar para o passado, de voltar para o lugar onde ele já esteve, revisitar o passado. Plutão, esse ano, entrou em Aquário. Ele já vem desde o ano passado nesse movimento de mudar de signo. Ele entrou em Aquário. Então, ele esteve em Aquário há 250 anos atrás. E Aquário é um signo coletivo, que olha para o todo, que olha para o coletivo. 250 anos atrás, estava acontecendo a Revolução Francesa, que foi um movimento político-social, assim, coletivo, né? Que mudou o mundo todo, que mudou a ordem mundial.
e trazia ali nos ideais dessa mudança, né, a busca pela igualdade, fraternidade, né? O que era mais, gente, na Revolução Francesa? Era isso, né? Igualdade, fraternidade e uma outra questão, não lembro agora. Mas, assim, essa busca coletiva, social, por mudança, está acontecendo agora também. A gente está vendo um grande movimento no mundo, né, de guerras e de conflitos e que está criando uma nova ordem está surgindo, né, para o mundo. E isso tem uma conexão muito forte com os Estados Unidos também, que é quem está movimentando tudo isso no nosso plano, né, no nosso plano físico hoje, porque há 250 anos atrás, os Estados Unidos se tornava uma nação independente, foi proclamada a independência dos Estados Unidos há 250 anos, né, e junto com a Revolução Francesa, nova ordem mundial que se formou a partir dali, né, e em outros pontos da história foi se consolidando, mas percebam que o Plutão em Aquário este ano, ele é um marco muito poderoso de uma nova era. E tivemos outros momentos nesse ano que fizeram as marcações do início da era de Aquário, né, que é a nova era que está por vir aí, que o início dela se instala agora até 2032, é o início da coisa, onde a tecnologia vai dominar muita coisa, onde o coletivo vai se modificar completamente, onde a mente, o corpo mental, intelectual e tecnológico vão se fundir. Então, muita coisa nos espera nesse início de era de Aquário, que começou este ano, o start disso, com Plutão em Aquário. E agora, Plutão vai ficar retrógrado, que é essa olhadinha para o passado que ele vai dar. E o passado de Plutão é em Peixes, que ele veio dali de Peixes para Aquário. Então ele vai ter que olhar para essa casinha de Peixes para avaliar se ele resolveu tudo, se ele fechou as janelas, trancou a porta certinho antes de sair dessa casa e entrar em Aquário, entendeu? E essa revisão vai acontecer no inconsciente coletivo. Então, observem que a partir de amanhã a gente inicia uma grande revisão. E esse período retrógrado vai até outubro, até 16 de outubro. Muita coisa vai rolar até lá, né, gente? Então é isso. Nós vamos olhar para o nosso passado, para nosso amadurecimento, para a nossa criança interior, que nos convida a olhar para o passado, e para as nossas fragilidades, né? Para os lugares onde a gente se prendeu, se apegou ao ponto de vista da criança e construiu a nossa realidade a partir disso. Os nossos traumas, os nossos dramas existenciais. Isso tudo é a visão da nossa criança, que a gente chama de criança ferida, né? São os medos, as partes que a criança não compreende sobre a realidade, que confunde o que ela sente com o que ela sabe. É a criança na dor, a nossa criança ferida. Todo mundo tem criança ferida, gente. Não tem ninguém que foi criado numa bolha e que não teve trauma, né? Todo mundo passou por muitas coisas na infância, sobrevivemos à era de bullying e desinformação de tanto tipo, então tivemos traumas. E os traumas nada mais são do que essa visão infantil sobre o mundo. Porque a nossa criança, lembra quando a gente era criança, a nossa visão de mundo era uma visão muito limitada ao que a gente entendia sobre o mundo. Então, por exemplo, via papai e mamãe brigando. Brigavam, se xingavam, se tratavam mal. A criança ficava assustada. Falava, meu Deus, eu não quero passar por isso na minha vida. Isso é horrível. Meu Deus, que coisa difícil. E sofria junto, né? Sofria ali com a mãe, sofria com o pai, se apegava a um lado da história, comprava a briga dos outros, sofria. E esse ponto de vista da criança não é a totalidade. A criança não tem ideia do que é ser um adulto em uma relação. Não sabe que relações interpessoais requer
concessões, requer administrar conflitos, requer passar por situações assim e que cada um vai lidar e administrar com isso da forma que emocionalmente consegue lidar com isso, né? A maioria das pessoas é brigando, se estourando, se xingando, se não sei o quê, falando alto. Outras pessoas não, outras pessoas têm um nível de maturidade emocional que consegue conversar sem levantar a voz, sem gritar, pontuar as coisas, ter tempo, calma, de respirar, de falar, vamos resolver isso depois, com a cabeça fria, né, sem entrar nesses conflitos absurdos. Tem gente que consegue fazer isso, e tem gente que é totalmente desequilibrado, não consegue não xingar, não gritar, né? E as crianças viram isso, né, gente? Nós crescemos vendo as dinâmicas familiares, não só de pai e mãe, mas do seio familiar, de tio, de primo, de parente, de outros lugares onde a gente cresceu, de escola, de outros lares, enfim. A criança vai olhando, né, observando o mundo e vendo a situação e não entende nada. A visão da criança é totalmente limitada, porque ela não está no lugar do adulto para ter a compreensão total do que se passa. Ela não consegue conceber naquele momento de uma discussão que ela vê, que aquele adulto, apesar daquilo, ele também é feliz, eles também se amam, eles também passam momentos bons. A cabeça da criança fica marcado aquela cena e ela fica presa naquela cena e cria uma prisão mental, que são os traumas. Então, todos esses lugares onde a gente está preso, aprisionado nesses campos mentais de trauma, de drama, de dor, de sofrimento, criam os nossos pontos de vista, as nossas crenças limitantes sobre a vida e vão direcionando a nossa adolescente, o nosso adulto, o nosso envelhecer, porque todas essas fases estão integradas dentro da gente. A nossa criança, o nosso adolescente, o nosso jovem, está tudo dentro da gente. Então, quando a gente chegar no nosso perfil ancião, essa nossa parte hoje vai estar dentro da gente ainda. E por isso que o trabalho de lapidação emocional, espiritual, individual, do nosso ego, do nosso ser, de quem nós somos, esse nível de consciência, é tão importante. Isso a gente acessa na terapia, né, gente? Fazendo terapia, por diversas, tá? Não existe só uma terapia que acerta, não. Mas vivendo a vida de forma terapeutizada, passando pelos desafios, pelos processos, conseguindo se avaliar, identificar onde dói, por que dói, se perdoando, se acolhendo. Isso vai fazendo a transformação e a mudança ideal e necessária para que a gente realmente se cure, liberte as nossas partes aprisionadas nos traumas e dramas para que elas não caminhem mais nesses lugares, para que elas sejam apenas crianças e vivam apenas o melhor de cada fase guardada nas nossas memórias, no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa prosperar, viver a vida em leveza, abundância, amor, né, que é o caminho espiritual que a gente deseja, né, gente? Então é isso, temos aí um maio abençoado, com muito movimento, com muita força, que vai trazer para a gente essa reflexão de olhar para o passado, estruturar pontos importantes, alinhar pontos importantes de cura para os nossos novos projetos prosperarem. Vocês estão entendendo que a gente vai estar alinhando novos projetos, novas visões sobre a vida, sobre a realidade, sobre quem somos, direcionando os nossos movimentos na vida, no ano 1, nesse despertar, nesse renascer, junto com essas reflexões, porque Plutão vai estar lá, retrógrado, olhando para este passado até outubro. Então temos um caminho aí de muita harmonização, né? E estamos juntos, porque toda semana tem mesa aqui pra gente se harmonizar, pra gente dar uns starts, um despertar, uma viradinha de chave, né, gente? Isso é importante, é muito bom. Então, bem-vindos novamente ao nosso espaço terapêutico de cura coletivo. Vamos nos ativar, então, na nossa mesa de hoje? Eu peço que todos e todas
Respirem profundo, solta o ar devagar, dando leve batidinhas no centro do peito para ativar o timo, expandir o chakra cardíaco, preparar o seu campo para receber, e faça isso mentalizando a frase, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Você sabe que isso te liberta e abre espaço para te tirar dos lugares de controle, de pontos de vista fixo, de forma, estrutura, certo e errado, bom e mal, de tudo que você construiu, julgou, justificou, se alinhou nessa realidade que te impeça de receber. Vai baixando todas essas barreiras. Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Isso, agora nós estamos totalmente alinhadas, alinhados com esse espaço de harmonização. Tenho aqui os nomes de todas as pessoas que estão participando da nossa mesa, no testemunho da mesa, ativo e potencializado com uma orgonite. Vou virar aqui para vocês verem, tá? Porque a gente vai iniciar as ativações. E vamos lá. É de permissão divina que iniciemos agora a ativação da mesa do nosso campo, contribuindo com o inconsciente coletivo, com a consciência planetária de Gaia, das conexões de todos os nossos corpos, com a frequência da Terra. Então vamos lá, estamos aqui ativados, contribuindo com o inconsciente coletivo para nos liberar, nos desprender, no momento que seja de lucidez do campo denso, do caos do inconsciente coletivo. Então, enquanto a gente ativa essa mesa, a gente tem um tempo, uma latência assim, de respiro fora dessa densidade, para que a gente alinhe e organize os nossos níveis de consciência, antes que a gente volte a fazer parte de tudo isso, porque a gente está vivo aqui, né, gente? Não tem como a gente se desprender dessa matéria, não sei que vai de arrasta e não é o momento, né? Então, a gente vai ter esses momentos semanalmente aqui de respiro de consciência, com a ativação da mesa. Então, para hoje, nosso respiro de consciência vai acolher a nossa criança interior. Vamos abrir as mesas de maio, recebendo a harmonização para a nossa criança interior. Algo mais? Então, podemos harmonizar com os gráficos da mesa. Bagua, Yin e Yang, hexagrama de cristal, 12, 24. Então, vamos lá. Primeira ativação, ativando. Harmonização de todo o campo consciencial da nossa criança interior, trazendo consciência de libertação de todos os lugares onde nossa criança interior está presa a memórias negativas, a traumas e dramas, trazendo consciência de libertação dessa criança para que ela possa ser apenas uma criança, que viva as experiências de criança, e que se apegue a essas memórias e nutra e fortaleça isso em nosso coração, em nossa vida e realidade, para que a nossa vida seja direcionada, influenciada pelo nosso campo infantil feliz, ativando a harmonização para a nossa criança interior, através do hexagrama de cristal por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão, 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 gratidão. Algo mais. Harmonizador, ok. Ela tá me pedindo um harmonizador, sabia? Porque já deixei aqui, tá? Eu sabia que a gente ia usar. Esse aqui é um elixir novo. Vocês sabem que eu tenho vários borrifadorzinhos de elixir das amigas bruxas que trabalham com esses fitoterápicos, né? Esse aqui é de uma nova amiga, de uma nova produção, de uma outra bruxa, não é da mesma desses outros elixir aqui, ó.
que vocês já conhecem, né? Aqui pela mesa, aqui é novo, de uma outra bruxa, que é uma Moon Mother, uma deusa que guia aí os processos de bênção mundial do útero, e que nesse Soen, que foi semana passada o portal de outono do Ano Novo das Bruxas, do calendário celta, né? Ela fez então um evento e lá eu adquiri esse elixir, que é um elixir de cura da criança. Ele é feito com baunilha e rosas rosadas. Então, assim, não é só para criança interior, tá? Mas é esse estado amoroso, de leveza, de acolhimento das feridas, assim, de colinho de mamãe, sabe? Então, a criança se beneficia muito com isso. E a mesa quer a ativação dele no campo, né? Então, nós vamos respirar fundo e receber deixar fluir, reverberar em todo o nosso ser, em todo o nosso campo informacional. Cheiroso demais, gente. Baunilha rosa. Ai, que delícia. Meu Deus, como é bom. Queria que vocês sentissem o cheiro daí. Quem sabe, né? Nessa era de aquário e as tecnologias se desenvolvam para isso. Daqui a pouco vocês estão sentindo os sprays aqui dos fitoterápicos que eu ativo no nosso campo. Ai, muito bem. Nossa, me arrepiei tanto, gente. Que delícia de integração. Nossa criança recebe esse colo, recebe esse abraço, recebe essa frequência desse fitoterápico neste lugar de acolhimento que se requer aqui. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. 12, 24, ó. Mesa Dames, permissão e licença. Mesa Dames, você sabe, é um GPS que direciona essa energia que a gente está movimentando para todos os lugares. Nessa dimensão ou em qualquer outra, ela encontra os lugares que necessitam dessa força, dessa harmonização. Então vamos lá. Ativando a harmonização para o campo da nossa criança interior. Neste acolhimento que estamos fazendo, que se requer aqui, através da mesa Dames por 24 horas. Ativando, ok. Ativando a mesa Dames por 24 horas. Ela quer um cristal, vou só pegar o cristal aqui, tá? É esse cristal aqui, que é um quartzo rosa, que nós vamos ativar bem no centro aqui da nossa ativação mesa Dames, tá? Permissão e licença. Ativando o campo de harmonização para nossa criança interior, através da mesa Dames, potencializado com quartzo rosa, por 24 horas. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Muito forte, poderoso, gente. Que energia incrível. Gratidão. Algo mais? Tá chegando as energias de dragões aqui, tá? Dragões de éter. Gráficos da mesa. Yin e Yang, Bagua. Yin e Yang 12, 24. Ok. Então, nós vamos ativar o gráfico do Yin e Yang, que vai equilibrar, né, nossa energia feminina, masculina, nossas dualidades, as nossas questões, pontos de vista da criança com a maturidade, com este movimento que se requer, né, para o acolhimento dessa criança. E chegaram a força, a frequência dos dragões de éter. Vou só conferir aqui quais. Branco e dourado. Eles vão ativar, então, aí um yin yang branco e dourado para este acolhimento. Ativando. Deixa eu virar aqui para vocês verem.
Pior que a janela vai trazer muita luz, não vai conseguir ver, tá? Então vou manter assim mesmo. Ativando, 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 ativando a harmonização para nossa criança interior. Através do gráfico Yin e Yang por 24 horas, potencializado pela força e frequência dos dragões de éter branco e dourado. Acolhendo a nossa criança, fazendo as transições que se requer aqui para retirar essa criança das prisões mentais, de memórias de dor, de conflitos, traumas e dramas, limpando e libertando essa criança desses padrões, acolhendo essa criança com leveza, com o lúdico, com o movimento da maturidade, com a lucidez, transicionando essa criança para que ela se liberte desses lugares de dor, possa viver sua infância em plenitude, harmonia, leveza e paz, e cresça em amor. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou gratidão. Que lindo. Eu vi os dragões girando, assim, igual o Yin Yang, sabe? O símbolo preto e branco do Yin Yang, né? Então, um dragão branco e um dragão dourado. Fazendo esse fluxo. Entrando nessa potência de fluxo. O fogo transmuta, né? Então, eles vão fazer essas transformações, essas mudanças que se requerem. Algo mais? Não. Somente isso para a mesa de hoje. Gratidão por essa ativação linda para nossa criança interior, para os nossos movimentos de cura que se requer aqui. E é isso, né, gente? Nós sabemos que toda semana a gente tem esse espaço aqui de acolhimento para abertura do trabalho de maio, então foi isso, esse lugar gostoso de receber frequências desse fitoterápico, desse elixir de rosas e baunilha, desse cristal de quartzo rosa, desses dragões de éter, de tudo isso que... Ai, olha... Queria que vocês pudessem ver o tanto que tem força, assim, nesse canal, sabe? Que tá fluindo aqui nessa mesa, que tá acessando os níveis de consciência de todos nós, para as nossas curas, nossas harmonizações, libertações, de tudo isso que se requer aqui. E contribuindo com o inconsciente coletivo, com o Gaia, com a libertação deste momento planetário que nós estamos atravessando aí de transição planetária, que isso se dê da melhor forma possível. É isso, gente. Estamos juntos aqui. Espero vocês na nossa próxima mesa.